Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pela TV, canal 126, ou pelas nossas plataformas, YouTube. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Nós vamos continuar o assunto nosso sobre o sangue de Jesus, logo depois da vinheta. Irmãos, nós estamos dando continuidade ao assunto que fala sobre o sangue de Jesus. As pessoas às vezes, e é isso você vê aquelas pessoas que não conhecem ou que não tiveram contato com mais profundidades com a doutrina, às vezes tiram suas conclusões de que o clamor pelo sangue de Jesus é uma coisa mística, supersticiosa, e não é. É bíblico, é uma citação bíblica e está em toda a palavra. Seria o que é místico e é supersticioso, foi aquilo que entrou dentro da igreja logo depois dos concílios, o concílio, o Edito de Milão, quando Constantino faz cessar toda a perseguição aos cristãos, e depois Teodósio com o Edito de Tessalônica, quando ele torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Nesse tempo, na fase da igreja, que profeticamente, lá nas 7 cartas, vocês vão ver isso nos estudos com o pastor Gilson, com aqueles estudos lá das 7 cartas às igrejas da Ásia, que é a igreja de Tiatira, a 4ª igreja mais longa, onde há um desvio incrível de toda a doutrina da igreja primitiva. Esses mesmos que se desviaram dizem, e você vê alguns religiosos, líderes religiosos falando que a igreja, e se refere à igreja lá, a igreja do século 3, 4, aquela igreja que se formou ali, que se misturou com o paganismo, e de que essa igreja é maior do que a Bíblia, porque é essa igreja que escreveu a Bíblia. Claro, eles estão falando que escreveu o Novo Testamento. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O Novo Testamento, o cânon cristão, ele foi todo gerado no 1º século. As cartas, toda a biografia de Jesus nos 4 evangelhos, as cartas, todas as cartas doutrinárias, o livro de Atos, que é, na verdade, a história da igreja nos seus 30 primeiros anos, e bem como o livro de Apocalipse, fechando esse cânon cristão. Esse cânon cristão é claro no 1º século. É por isso que alguns evangélicos tradicionais alegam que os dons espirituais mencionados no livro de Atos e nas cartas de Paulo, eles foram importantes e existiram apenas no 1º século, quando Deus queria o complemento da Bíblia com a revelação do cânon cristão, que era, na verdade, o da igreja. Ele se baseou num texto da Bíblia que se encontra numa das cartas de Paulo, que diz assim: havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, havendo profecia cessará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, que em parte será aniquilado. Então, eles alegam que o perfeito era o cânon cristão do 1º século. Então, que os dons espirituais na carta de Paulo. No entanto, o que nós entendemos, e isso é óbvio, é que o perfeito ali não era o cânon, o perfeito ali é a segunda vinda de Jesus. Ou seja, os dons espirituais, tudo isso, eles vão até a igreja ser retirada, e quando a igreja for retirada, o Espírito Santo vai também junto com a igreja. Não é aquele texto, o esposo, não é?
e o espírito e a esposa. O texto lá de Apocalipse. No primeiro, os primeiros, aquilo que chamamos os pais da igreja, os patrícios, os pais da igreja, no início, logo que a igreja sofreu esse desvio, também houve o grande desvio da doutrina básica da igreja, que era a doutrina de salvação. E quando nós falamos sobre doutrina de salvação, o que é a salvação? É todo o projeto da Bíblia é salvação. Todo o objetivo da palavra é a salvação do homem. Por isso que a palavra, Jesus está em toda a palavra, desde o Velho ao Novo Testamento, ele passa, né, em toda a palavra. No Velho Testamento ele é profeticamente, ele está de forma profética no Velho Testamento. No Novo Testamento ele está na forma revelada. Então o que se vê é que Jesus está em toda a palavra. É por isso que a palavra também é chamada de Jesus. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra. Então, aquele varão vestido ali era Jesus. Então, toda a palavra, Jesus é toda a palavra. Por quê? Porque toda a palavra fala de um projeto. E o nome desse projeto é Jesus. Por isso, não é a palavra salvação em hebraico é Yeshua, que significa Yeshua em hebraico significa salvação. O desvio disso desviou o homem do princípio básico da Bíblia no projeto de salvação, que é o sangue de Jesus. Então vamos. Olha o que João diz para a gente começar a meditar sobre esse assunto. João diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja, João começa a colocar ali uma condição. Então você já começa a entender, dentro de toda a doutrina de sangue, do sangue, que ali há uma condição. Nessa condição, no versículo, João está, dentro da sua narrativa, ele está dizendo que salvação é um processo. Aquilo que nós pregamos, salvação é ato e processo. Dentro desse processo de salvação, nós vamos ver a importância do sangue de Jesus. Como? Se andarmos na luz. O que é que João está dizendo? Se andarmos na luz, a Bíblia faz diferença entre luz e trevas. Então você pega um carro e sai 10, 11 horas da noite numa estrada deserta, sem farol tudo apagado. Você não sabe o que está na frente. Você acende os faróis, então você vai ver o que está na frente. Então a luz mostra aquilo que as trevas escondem. Então aquilo que está escondido nas trevas, então ele é revelado quando se manifesta a luz. Então se, a condição, se, então é dinâmico isso, andarmos na luz, então você está andando luz. Então o que é a luz? A luz é a revelação. Então, lembra do lema desse ano. Quem tem ouvidos, ouça. Se você está ouvindo, é a revelação. Então, temos comunhão. Aí entra aquilo que nós já falamos no início dos outros programas. Comunhão é corpo. A palavra comunhão aí no grego é koinonia. É comunhão. É a mesma palavra que aparece lá quando Paulo fala de dons espirituais. Quem fala em línguas não fala aos homens, mas em espírito. Aí é koinonia. Comunhão. Comunhão é corpo. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão, corpo. E o sangue de Jesus, seu Filho. Quando ele fala seu Filho, está falando filho de quem? Filho do Pai. Então você tem a Trindade nesse versículo. Corpo, comunhão, corpo
sangue, filho do Pai. 3. Então, aí, nesse versículo, nós vamos ver a importância do sangue. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão e o sangue. Então, o sangue de Jesus, nesse texto aí, João está falando de uma condição onde o sangue opera. O sangue, ele está operando. Mas então, por que essa ênfase ao sangue ali? Será que João está se referindo, nesse ponto ali, o sangue biológico? Aí se você fala de sangue biológico, sim, aí você poderia dizer, se nós estivéssemos abordando sangue biológico, isso é místico, é supersticioso, mas aí não é esse o enfoque aí. Quando João fala do sangue aí, ele está falando da operação do seu espírito. Então você vê que é a dinâmica do espírito para que você continue nesse processo de salvação. Então a salvação é um processo e o processo de salvação depende do sangue. É por isso que o clamor contínuo fala do sangue de Jesus. Então quando você clama pelo sangue de Jesus, o que você está fazendo? Você está colocando diante do altar o sacrifício de Jesus. Então, você consegue alcançar isso, por quê? Porque houve a transformação. No Velho Testamento o animal tinha que morrer, mas no Novo Testamento, o que ele fez? Ele pegou o velo, espremeu, sobre um cálice. O que significa ali? Aquele velo sendo espremido ali no cálice. Que cálice é esse? Que cálice? Isso é profético. Aquele velo ali é Jesus e o seu sacrifício, enquanto a eira, o mundo estava todo seco. Mas a segunda experiência, depois dessa, foi qual? Amanhã eu quero o velo seco e quero a eira molhada. Exatamente. Jesus morreu, ressuscitou, mas o Espírito Santo foi derramado. O poder do sangue de Jesus. Então, o poder do sangue de Jesus na vida da igreja, ele é um mistério, é um segredo. Porque o corpo, para funcionar, ele precisa do sangue circulando, isso é óbvio. Não é? A ciência já fala disso, não precisa nem de ciência isso, né? Qualquer pessoa sabe que o sangue tem que continuar a circular. E o que o sangue faz circulando? O sangue tem duas vias, né? Quem não é médico não tem obrigação de saber isso. Tem uma via, é aquela via que sai do coração, né? Aquele sangue que já vem, passou pelo pulmão, já recebeu, né, o oxigênio, aquele sangue que vem e que vai por uma via chamada artéria. Então, o sangue que é jogado pelas artérias. Esse sangue ele vai para nutrir, porque ele já traz todos os componentes, todos os nutrientes que vão pelo sangue que o coração bombeia para todo o corpo. Mas a outra via não são as artérias, são as veias que trazem o sangue já com todas as suas impurezas, então que vai passar para ser purificado, não é? Vai lá nos pulmões para fazer a troca gasosa, passa no rim para ser filtrado e depois volta. Então, o sangue, ele é responsável porque dentro do corpo ele nutre e purifica. O Espírito Santo na vida da igreja faz isso. Então, quando o clamor pelo sangue de Jesus é aquilo que nós fazemos para que o Espírito Santo opere em nós, na nossa vida, fazendo tudo aquilo que é o benefício para o corpo. Então, quando João coloca, se andarmos na luz, então ele está mostrando exatamente isso. Quer dizer, as coisas se repetem na Bíblia, não é? Como nós já falamos. A igreja, no momento, ela se prepara para a saída. Então ela tem luz, mas ela tem a marca do sangue. Porque sem a marca do sangue você não tem a herança. Todo o primogênito do Egito morreu durante a praga da morte dos primogênitos. Só quem não morria é quem tinha a marca do sangue. Nessa hora, né,
da partida da igreja é a marca do sangue, para que a herança seja preservada. Qual é a herança? Salvação. Não existe salvação sem a operação do sangue de Jesus. Não adianta. Entendeu? Esse é todo o equívoco que às vezes o cristianismo fez e que às vezes tem feito. Então, se andarmos na luz, como Ele na luz está, então, revelação. Então, essa operação contínua do Espírito Santo. Então, comunhão é corpo, e no corpo o sangue opera. O sangue opera. O sangue de Jesus, seu Filho do Pai. Então, o sangue é a operação do Espírito Santo nisso que acontece na vida da igreja de forma intensa e maravilhosa. Nós já falamos, e é bom repetir, a Bíblia ela traz evidências que às vezes as pessoas não alcançam, porque a Bíblia ela contém mistérios, segredos, e você só pode alcançá-los se aquele que um dia inspirou te revelar, não é? É muito comum, isso em ciência você pode, em medicina também, você pega um autor de um livro, de um determinado conteúdo científico, e ele coloca uma posição, e às vezes você lê e você não entende. Aí você encontra com o autor do livro num congresso, se você fez aquela citação assim, 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 o que você quis dizer com aquilo? Ele vai te explicar. Diz, não, aquilo ali é por isso, por isso, por isso. E você começa a entender. Então, que coisa interessante. A Bíblia ela foi inspirada, mas se você pegar e olhar e tentar interpretar aquilo pela sua razão, você pode desviar. Mas se você consultar o autor daquilo que está escrito ali, ele vai te mostrar o significado. Então, é por isso que a Bíblia é rica nisso. Então, voltando aqui, vamos agora pegar ainda sobre o sangue, para entrar dentro disso, para você entender a importância do entendimento do sangue de Jesus, do porquê do sangue de Jesus, do porquê o culto levítico, a importância do sangue, e porquê a importância do sangue no culto da igreja, na vida da igreja fiel e verdadeira. É interessante você observar o seguinte: quando Paulo fala de corpo e sangue, ele faz um relato importante para o entendimento da igreja, como ela funciona, da igreja verdadeira. Quando eu falo igreja verdadeira, alguns irmãos dizem assim, mas você está falando da igreja cristã Maranata? Não estão falando de igreja cristã Maranata. O pastor Gedeuti, no último Trombetas e Festas, ele foi muito claro nisso, quando ele disse, olha, nós não estamos aqui entregando uma mensagem em nome da igreja Maranata, nós estamos aqui com uma palavra para despertar todos aqueles que tiverem interesse nesse despertamento. Então, quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando para todos os nossos irmãos, aqueles que são da Maranata, que não são, que têm uma experiência com o Senhor, batizados com o Espírito Santo, com dom espiritual, que pertence à igreja do Senhor, fiel, verdadeira, né? Porque se você é batizado com o Espírito Santo, você tem dons espirituais, você está ouvindo a voz do Espírito Santo, você é a igreja. Então, Paulo diz o seguinte, a igreja é corpo. Então, nesse corpo, circula o sangue. Mas qual a importância do sangue dentro dessa dinâmica no corpo? É manter o cabeça vivo. Porque o cérebro, ele depende do sangue, né? O sangue chega, porque ele não produz, ele não é capaz de absorver nada. Ele vive, ele é mantido por tudo aquilo que está acontecendo no corpo. Se o sangue para de circular, o que acontece? Você tem morte cerebral, né? Chamada morte clínica em medicina. Então, o que é o sangue? O sangue é o Espírito. Se o Espírito Santo para de operar na igreja, o que acontece? O cérebro morre. Quem é o cabeça? Paulo diz que a igreja é corpo, mas o cabeça é Cristo. Mas se o Espírito Santo não opera na igreja, Cristo não é cabeça. Cristo morreu. Veja, meus irmãos, a importância de entendermos
a maravilha do que é o sangue de Jesus. Essa não é uma narrativa, é uma condição bíblica profunda e maravilhosa, como já falamos, que vem em toda a palavra e que nós precisamos entender cada vez melhor isso. No próximo evento nós vamos falar sobre a importância do sangue de Jesus no culto. Qual a importância no culto? Quando você reúne no culto. E a importância do sangue de Jesus, às vezes no momento onde você está só, sem ninguém, e você precisa de uma intervenção do Senhor naquele momento. Vamos falar isso no próximo evento. A paz do Senhor.